2, Deus cria o homem, cria a mulher, né? Criou uma mulher para ele. E depois no capítulo 3 nós vemos algo trágico, é o que? A queda do homem, o pecado entrando na raça humana. Eu não vou entrar em nenhum versículo, porque é a história que todos nós já conhecemos. Comeu um fruto, não é uma maçã, a Bíblia não fala, por favor. Comeu um fruto, não diga que é maçã, comeu um fruto e desobedeceu a Deus, entrou o pecado na raça humana. Mas dentro do versículo 3, dentro do capítulo 3, tem um versículo muito importante, o versículo 15. Quem sabe o que diz lá? Quem lembra? É um versículo que nós já conhecemos. 3:15? Sobre pisou na cabeça lá. A primeira profecia a respeito de Jesus. Exatamente. Então aqui nós temos a primeira profecia a respeito de Jesus. 4.000 anos antes, 4.000 anos antes de Jesus vir à Terra, já havia uma profecia dizendo que ele viria. Do descendente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça daquela serpente. E essa mulher teve vários filhos, Eva teve vários filhos, o nome Eva já diz isso. E entre os filhos dela, teve um que tinha muita chance de ser um dos frutos, um que carregaria a descendência da mulher. Não seria ele, mas ele carregaria a descendência da mulher para frente, que é Caim matou Abel. Quem dos dois você acha que tem mais chance de carregar a semente do Messias? Abel. Só que Abel morreu. E agora o que se faz com a descendência daquele que pisaria a cabeça da serpente? Deus dá um outro filho para Eva. Esse filho é chamado de Sete. E Sete significa compensação. Como se Deus compensasse Eva. Pela perca do filho, Deus deu um outro filho compensando. E Sete foi muito importante, porque Sete, logo depois na genealogia, você vai ver que Noé é da descendência de Sete. Noé, quando a terra foi para ser destruída, Noé continuou levando a semente do Messias para frente. Depois nós temos Sem levando os 3 filhos de Noé, Sem levando os que nós vamos ver depois. Mas Sete foi muito importante, porque ele levou Sete levou ainda a descendência do Messias para frente, para que Jesus pudesse nascer. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, em Gênesis 4, 16 e 17. Vamos ler. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Caim, depois de matar Abel, ele se retira da sua cidade e conhece a sua mulher. Quem era a mulher de Caim? Caim estava vivendo aqui junto na região do Éden. Depois ele vai viver na região de Nod, um pouquinho mais para cima. E diz que lá ele conhece a sua mulher. Deus criou uma outra civilização fora do Éden. Deus criou Adão e Eva e depois criou um outro homem também para viver em algum outro lugar, do qual Caim conheceu a sua esposa. Quem foi a esposa de Caim? Tem algum lugar que fala tribo, né? Tribo do Nod, né? Isso. Em algum lugar fala tribo do Nod. Ele ficou uma cidade. E aí, quem era essa mulher? Será que seria uma outra civilização que já existia naquela época? Em Gênesis 5:3, a Bíblia diz que Adão viveu 130 anos antes de ter Sete. Antes de ter Sete, Adão viveu 130 anos. Ok? Vamos lá. Antes de Sete. O que é isso? Tá bom, 7. Antes de Sete, Adão viveu 130 anos. 130 anos. 130 anos antes, como nós entendemos que no lugar de Abel é que Sete nasceu, então Abel nasceu mais ou menos aqui, vamos voltar aqui. Abel, nessa época Caim já tinha mais ou menos 125 anos. Entre o nascimento de Caim e Abel
aqui mais ou menos 125 anos. Então, Caim já tinha. Adão teve filho, então, com 5 anos de idade. Mais ou menos. Tinha mais ou menos 125. Podendo ser menos até, tá? Ou mais. O que acontece é que Adão, quando Deus criou Adão, Deus não criou uma criança, tá? Deus criou Adão adulto já. Deus não criou uma criança, botou uma macaca lá para cuidar dele, não. Deus criou Adão adulto. Você vê logo após a criação, Deus se comunicando com Adão. Isso aqui, todo mundo, ninguém tem dúvida a respeito disso, tá? Então por isso, logo que ele criou Adão, posteriormente criou Eva e logo já tiveram filhos, né? Não existia TV naquela época. Então vamos aproveitar para ter filho. E então eles tiveram muitos filhos. Se você ler Gênesis 5:4, vai falar que Adão e Eva tiveram muitos filhos, ok? Não, mas então a teoria que tem isso daí é que, por exemplo, ela teve outros filhos, eles foram para esse local onde Caim conheceu, é isso? Okay. Vou ler mais uma vez aqui, nós vamos interpretar uma palavra mal interpretada nessa linguagem. Talvez na linguagem de vocês esteja melhor. Conheceu Caim a sua mulher. Esta palavra conheceu significa relação sexual. Ele teve relação sexual com a sua mulher e teve filhos. Talvez em algumas traduções já está assim. Ou seja, quando ele chegou nessa cidade, ele já chegou com a sua mulher. Lá ele teve relação com ela e teve filho. Ele não conheceu essa mulher lá, ele conheceu essa mulher antes, quando ele vivia no Éden com seus pais. José ainda não havia conhecido Maria. Não havia conhecido, como assim? Estava casado e não conhecia, estava noivo e não conhecia, não havia tido relação sexual. Então essa palavra mal interpretada, dando a entender conhecer, ou prazer, meu nome é Caim, como é seu nome? Com teu filho? Possivelmente, era a irmã dele, né? Ou era uma de suas irmãs, Sobrinha. ou uma de suas sobrinhas. Só isso. Uma dessas duas. Lembrando que naquela época ainda não existia a lei de Moisés, isso era permissível, né? A lei Depois da lei foi proibido relação entre parentes próximos, tá? Pais com filhos, etc. Foi proibido. Irmãos com irmãs, isso foi proibido depois. Então aí ele edificou a cidade. Nesse lugar que ele foi com a mulher dele. Não, já existia uma cidade edificada, né? Já existia? Já. E provavelmente a família de Adão viveu mais de 900 anos, imagine quantos filhos Adão teve, sem TV. Então, os seus filhos tiveram que ir se migrando, né? Para ir aumentando o território. Um por ano, hein, bicho? Minha avó foi um por ano. Aumentando o território. E os filhos dos filhos, os sobrinhos, isso foi aumentando muito. Então, a mulher de Caim não era outra pessoa, senão um de seus parentes ali. Okay? Tem mais concreto. Gênesis 6:4. Naquele dia estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renomes que houve na antiguidade. Você está lendo qual? 6:4. 6:4. Aqui tem gigante. Havia gigantes aqui, tá? Gigantes, nefilins. Nefilins, a característica deles era ser grande. Tá aí esses cabos aí. Aí entrou o pecado. Nós observamos aqui o motivo que levou Deus a querer destruir a terra, através do dilúvio. Mas houve aqui um caso. Os filhos de Deus conheceram, a palavra conheceram de novo aí, ó, tiveram relação sexual com as filhas de Deus. E isso, se você Isso que é estranho, né? viu, ó, o versículo 5, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má, então ao arrependeu o Senhor de haver feito o homem, isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor, destruirei a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal. Então Deus resolve criar depois desse episódio. Algumas pessoas acreditam que esses filhos de Deus são anjos. Os anjos desceram para a terra e tiveram relações sexuais com as mulheres. E até alguns acreditam que daqui surgiram os demônios, né? Alguns acreditam que demônios não são os anjos caídos, mas sim os filhos desses anjos com essas mulheres, tá? Baboseira, pelo amor de Deus, tá? Acordem aí, se você estiver dormindo, ouvindo mais ou menos, baboseira é isso. Não guarda isso, ela falou. Baboseira. Esse capítulo aqui, eu já vi esse de filho de Deus, mas os caras se referiam aos filhos de Sete, né?
E o filho dos homens de outra descendência. Exatamente. Já adiantou até Adiantou lá. estudando para quebrar ela, mano. Por que pra... Exatamente. Na verdade, não são os anjos, porque em Mateus, nós lemos Mateus 22, 29 e 30, Jesus falando que os anjos não casam nem se dão em casamento. E o casamento naquela época, não era você ir no cartório, assinar um papel. O casamento era o ato sexual em si. Quando ele falou, os anjos não casam e não se dão em casamento, ou seja, não fazem sexo, né? Os anjos não fazem sexo. Como é que os anjos vão fazer sexo com as mulheres? O que aconteceu é que Deus preservou uma linhagem. Deus havia dado uma profecia de que nasceriam da semente da mulher. Abel morreu. E Abel era justo aos olhos do Senhor. E precisaria que outros justos levassem a semente à frente. Então nasce Sete. Deus dá Sete a Eva. E Sete, então, levou essa linhagem dos filhos de Deus. Ele é chamado de filho de Deus. E os de Caim, os miseráveis, são chamados de filhos dos homens. E houve uma misturança aqui. Os descendentes de Sete se engraçaram com as descendentes de Caim. E então houve essa miscigenação. E Deus viu que a coisa ficou feia. Porque os descendentes de Caim já eram violentos. E os filhos que nasceram deles se tornaram mais violentos ainda. E Deus resolveu que ia acabar com o universo. Acabar com tudo e refazer tudo de novo. Complicado. Através do dilúvio. Mas isso não vai dar hoje não. O dilúvio demorou 40 dias, então não vai dar. Se 6 dias já foi assim, imagine 40. Nós estamos na... Não, nós já estamos dando muitos milhões de anos aqui já, Pedro. Já. Né? Os cabelos já estão brancos, Paulo. Metade de fala. Ninguém tá vendo. Quebra o esquema, cara. Quebra o esquema. O cara falou que o cabelo tá branco. Esse desenho que você molha nele. Melancia. Ah, é o... Que arca de Noé. Não é? Nossa, Botar uma girafinha de cabelo para olhar o dinossauro. Olha o dinossauro. Jesus. Girafa, isso aí tá mais uma girafa, né? Não. Olha lá o dinossauro lá de cima fora. Nossa, é um dinossauro. Uma parece uma lesma gigante. Um dinossauro meio grande. Nós temos isso no capítulo 7. Capítulo 7. O homem foi no capítulo 2. Esse aqui. Capítulo. Ai, meu Deus. Nós vamos entrar agora no período pré-diluviano. Ok? Período pré-diluviano. Vai do homem até o dilúvio. (1656 anos do homem até o dilúvio. Ou seja, se você ler do capítulo 2 até o capítulo 7, você vai ler 1656 anos de história. Rapidinho você lê tudo isso de história. Por isso, algumas coisas não são claras, porque é um resumo, não uma coisa muito detalhada. Nós vamos entrar agora no pré-dilúvio. Eu só estou mostrando que do homem até aqui é chamado de período pré-diluviano. É período antes do dilúvio. Até o período pré-diluviano do homem até chegar no dilúvio, onde vocês encontram a idolatria aqui? Parte da história vocês encontram a idolatria. Mas lembra que Não tinha idolatria não, acho. Hã? Acho que não tinha idolatria não. Não tinha o quê? A idolatria antes do dilúvio. Não tinha? Não, acho que não. Eu acho que tinha, sim. Aonde? Eu vi isso daí no... Foi depois do dilúvio. Quando surgiu o Nimrod.
Matou? Não, vai morrer. Vai morrer? Vai morrer, continua assim, eu vou matar o bicho. Ah, vai morrer. Vai morrer. Então, 100 anos após, o cara estuda, né? Tá estudando. 100 anos após o dilúvio, é que surgiu a idolatria no mundo. Mas desse cara que também veio Natal, não? Não, Não. Porque eles teve a árvore. não foi Nimrod, não. A árvore surgiu lá em Jeremias. Né? A árvore de Natal? É a ideia, né? A verdade é uma bobeira discutir isso aí, porque algumas Mas teorias, esse foi a teoria de que foi Lutero que criou. Mas isso era um culto pagão? Então, do que nós temos ali acho que em Jeremias, mostra que o povo levava presente debaixo de uma árvore enfeitada, né? É isso, mas está falando árvore de Natal, não está falando nada disso. Era um ritual pagão que eles faziam naquela época. Mas também há uma teoria que foi Lutero que criou a árvore de Natal. Então, não vai ter como nós sabermos o que Eu acho que isso é daí vai da maldade do coração da pessoa. Lutero estava lá explicando para as crianças o nascimento de Jesus, começou a enfeitar o céu estrelado, a árvore era o céu, encheu de estrelinha e botou uma estrela cadente ali na ponta ali que indicou, sabe? Por isso tem aquela estrelona na ponta. A gente explicando isso para as crianças. Essa também é uma origem que diz que foi Lutero, mas eu não sei não. Mas Exatamente. então, mas e daí? Qual vai ser a primeira idolatria? A idolatria surgiu com um cabra chamado Nimrod. Não exatamente ele não criou a idolatria. Nimrod, a Bíblia fala que ele foi um grande caçador do Senhor. Essa história está em Gênesis 7, 10, 7, tá? Gênesis 10, 7. Eu leio aí para vocês. Gênesis 10, 7. Primeiro nós temos a origem dele, né? Cuxi gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Ibote e Calá. Nós voltarmos ao mapa aqui. Vou voltar para minha página do mapa. Nimrod, então, ele edificou 3 cidades aqui no Babel e 3 cidades aqui em Nínive. Ele edificou 3 cidades aqui também em Nínive. Olha, essas cidades engraçadas que vocês ouviram aí. A Bíblia fala que ele foi um grande e poderoso caçador. E a tradição diz que ele foi o primeiro homem a domesticar um cavalo, preparando para a guerra, para usos domésticos. Ele foi o primeiro a domesticar um cavalo. Ele era muito famoso na sua época, muito poderoso, conquistador. Ele conquistou Nínive, a grande cidade, conquistou Babilônia, a antiga Babel, e ele era muito famoso. E a arqueologia encontrou esfinges, né, moedas com desenhos dele montado num cavalo. Foi encontrado há uns poucos de tempos atrás algumas esfinges. Quando Nimrod morreu, o povo fez uma estátua dele, ele em cima de um cavalo, e criaram essa estátua, e posteriormente o povo começou a adorar a estátua de Nimrod. Aí a idolatria surgiu pela primeira vez no mundo. Hã? Entendeu? Noé, vou tentar falando da arca, né? Noé parou aqui, tá? Ararat. Não é que desceu na Ararat, depois ele desceu para a região de Babel. Os caras gostavam de andar ainda. O cara gostava de andar. Sabe quantos quilômetros dá daqui aqui? 800 quilômetros. Mais ou menos 800 quilômetros. Andou bastante. Aqui era a terra onde Noé vivia já. Noé vivia aqui. Aí o dilúvio veio, não tinha como controlar o barco, foi parar lá no Ararat. Se lascou para voltar para suas terras. Aqui era uma região boa de cultivo, de plantação. Mas foi aqui também. Deixa pra lá, próximo. Não vou entrar em outro assunto, não vai dar tempo. Essa idolatria do homem quando fez o cavalo, a estátua dele, tá aqui nesse século? Não está no versículo bíblico, isso está dentro da cultura, da história, da tradição judaica.
Vai ter que precisar de livros seculares para saber a respeito dele. Posso voltar no versículo 9 ou você quer terminar? Volta o quê? Posso voltar no capítulo 9 ou você tem que terminar comigo? Capítulo 9? Nós já chegamos lá? Não chegou no 9. Não. Porque ele estava falando da idolatria no 10. Né? Ah, tá. Pode falar. Essa parte onde que o Noé amaldiçoa seu filho, por causa que ele viu o pai nu, por que ele faz isso? Então, aqui. Porque ele amaldiçoou, né? O filho dele é descendência dele, né? Amaldiçoou esse filho, né? É, só um só. É um assunto que eu nem queria entrar mais. Aqui tá. Há umas ideias em cima disso aí. Alguns dizem que quando Noé amaldiçoou o filho, ele ficou negro, né? Mas eu acho que é um tremendo racismo isso aí. Ficou nele. Ficou nele. É uma teoria a respeito disso. Vitor, tá te Mas chamando. é um costume judeu, né? Naquela época, se ele visse o pai, não poderia ver o pai nu. E ele viu, e o pai resolveu amaldiçoá-lo, porque ele desrespeitou uma tradição que era imposta pelo povo daquela época. Ela fazia parte da cultura dele. Não havia lei ainda, não havia nenhum mandamento. Nós não sabíamos de onde surgiu a ideia de não poder ver o pai nu, mas era uma falta de respeito. E por isso Noé amaldiçoou o filho. O que ele tinha que ter feito era igual aos irmãos, ter cumprido, etc. E tal. E ele amaldiçoou. E essa maldição nós não sabemos no que incutiu. Né? Se foi realmente para a região da África, nós vemos a desgraça que é aquele país. Então, alguns dizem que a maldição está lá até hoje, né? A maldição de Noé, alguns chamam. Agora falar que é preto já é sacanagem. Aí já é sacanagem. Esse assunto é um assunto que eu ia trazer na próxima aula, né? Trazer mais algumas ideias, eu ia mostrar. Eu trazer a importância de Noé, né? Sem Cão e Jafé, os filhos deles, para onde foi cada um, onde eles foram habitar. E esse que Essa foi moto. onde, sabe quem que foi mesmo? E alguns acreditam que ele tinha tendência homossexual, né? Esse filho. Tem uns argumentos meio sem graça também. Mas não é nada exato também. Dentro do livro de Gênesis, a maioria das coisas que nós acreditamos é teoria, né? Você já viu 1600 anos em 6 capítulos, não dá para escrever quase nada. Isso aí, a semana que vem, nós vamos dar uma olhada nisso. Já que hoje não vai dar tempo. Ok? Nossa, Vai fazendo. Se vira. Bom, a aula acabou por aqui, por enquanto. Por enquanto. Ensina de novo a fazer o mapa. Hã? Ensina de novo a fazer o mapa. Ok. agora faz. Eu vou fazer outro aqui. Não, porque tem que dividir a folha, esqueci de dividir. Vamos aprender outros mapas também, tá? Eba! Vamos aprender vários mapas. Vai gravar tudo isso aí, cara. Vai ficar fera, mano. Nossa, mas eu gravei tudo que ele fala, eu gravo. Só um gato. Vamos lá, Paulo. Você que não veio na aula passada. Vamos lá, Paulo, você que não viu na aula. Pega seu caderno, vira ele de lado, assim, ó. Desse jeito, assim. Assim. Ok? Isso aqui é a sua folha do caderno. Pode parar aí, já, Ivan. Beleza. Pega bem no meio dela, no centro da sua folha. Faz um tracinho pequenininho. Embaixo também. Não, mas pega no em branco. Eu só fazer um isso assim, Ok? Aqui embaixo, aqui, separe aqui um pontinho. Perdeu sempre. Aqui no meio, faz um ponto aqui. Do outro ó. lado. Fazer a bandeira do Brasil? Cara, meu. Faz a bandeira do Brasil. Certo? Certo. Aqui no meio, até aqui, faça um outro ponto. No meio. Uma régua? Embaixo, aqui no meio, mais meio ponto. No meio, mais um ponto, quer dizer. Nesse meio aqui, mais um ponto aqui. Faz assim. Mais um ponto nesse outro meio Pra aqui. você ver que Aqui também. Vixe. E outro aqui no meio. E do lado de cá? Do lado de cá, a mesma coisa. Um ponto pra cá. E um ponto pra cá. Fez isso? Então tá. Tá fazendo aí, 2, Roberto. 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. 4, certo? Certo. Muito bem. Então nós vamos começar. Quer começar pelo marquinho. Pega nesse ponto aqui. Começa aqui nesse ponto. Mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Você vai passar. Até chegar aqui nesse ponto aqui. Isso
aqui eu peguei no YouTube de um professor de teologia. Se você quiser fazer uma revisão, vocês podem ler. Aqui é o Mar Grande. Para escrever teologia que vocês vão achar ele. Da ICT. Ok? Mar Grande. Mais grande. Embaixo do Mar Grande temos o Rio Nilo. Que é o delta do Nilo, né? Um sorvete. Aqui embaixo é o Nilo. Aqui é o delta do Nilo. Criatividade, boa longe. Imaginação. O que é esse delta do Nilo? Um sorvetão, cara, olha. Porque esse formato aqui É básico. parece A um casquinha planeta pequena, delta do grego, né? Básico. Ele recebeu esse nome. Ok? Agora vamos ir para cá agora. Pega nesse ponto e esse ponto aqui Ah, esse não. e junta aqui. Golfo, perto. Isso, aí já falou. Quer escrever aqui? Alguém quer fazer? Eu? Faz aí então. Eu preciso do caderno. Não, Não, tem caderno. não, sem um caderno. Você não sabe, não. Depois você faz, Vitor. Não. outro dia. Tem que ser rápido, Vitor. Tem que ser rápido pra dar horário. Não, eu faço. Não dá mais Golfo tempo. Pérsico, tá ok? Aqui é o Golfo Pérsico. Golfo significa saída do mar. Ok, aqui nós temos desse ponto aqui, você liga até a ponta do Golfo Pérsico, o rio Tigre, tá vendo? Golfo Pérsico fica saindo do mar? Aqui nesse outro ponto aqui no meio que esquece um outro rio aqui assim. Ah, tudo bem, beleza. Rio Eufrates. O que é Rio Eufrates? Tá contigo pra antes. Para, mãe. Aqui no meio dessa região aqui, vai fazer um montinho Que aqui. palhaçada é Esses essa? montes, cara. É pra acabar logo Monte a aula. Hermon, Monte Hermon. A monte do irmão. É. Aí você tem O monte do irmão. é umas nascentes que tem aqui de uns rios. Aí você tem aqui É um monte. o Lago de Meron. Não é Meron, não é Meron Meron Pano, Pano. né? Depois você desce aqui assim, tem um marzinho pequenininho, rio, né? Rio, chamado Galileia, Mar da Galileia. É um feijãozinho. Aí você desce aqui por baixo aqui. Esse rio aqui é o Rio Jordão, tá? Aqui embaixo, esse rio descendo aqui é o Rio Ah, o Jordão. João Batista. É, esse rio aqui. Aí você vai descer aqui, vai fazer um mar um pouquinho Quem que é esse maior. mar aí? É Galileia? Não. Rio. Aqui é Galileia. Galileia, aqui é o Mar Morto. Ok? Mar Morto. O é mar. Agora, Paulo. Sei lá. Você vai pegar nesse ponto aqui e vai subir um trem aqui. Vai descer aqui no meio. E vai descer aqui. Não muito alto assim, tá? Mais ou menos aqui. É o Mar Vermelho. O sorvete. Peraí, ô Ticker. Basicamente isso aí é o mapa. Belezinha. Machado de Nossa, fenda. é um